Desde o início da revelação bíblica, o fogo aparece como um dos símbolos mais fortes da presença de Deus. Não é um elemento comum ou meramente decorativo. O fogo nas Escrituras comunica algo profundo, santo e transformador. Ele aponta para um Deus que se revela, que se aproxima do ser humano, mas que ao mesmo tempo permanece santo, poderoso e digno de reverência. Quando falamos do batismo de fogo, precisamos primeiro compreender esse significado espiritual do fogo como expressão viva da presença divina. Um dos relatos mais marcantes está na experiência de Moisés diante da sarça ardente. Aquele fogo queimava, mas não consumia a planta. Esse detalhe não é acidental. Ele revela que a presença de Deus não destrói aquilo que ele toca, mas transforma, preserva e santifica. Moisés não estava diante de um fenômeno natural, mas diante de uma manifestação sobrenatural, da glória de Deus. O fogo ali indicava que Deus estava presente, chamando, separando e enviando. Antes mesmo de qualquer missão ser dada, Moisés foi confrontado com a santidade divina e chamado a reconhecer que estava em solo santo. Ao longo da história do povo de Israel, o fogo continua sendo sinal da presença de Deus no meio deles. Durante a travessia do deserto, o Senhor guiava o seu povo por uma coluna de fogo durante a noite. Esse fogo não apenas iluminava o caminho, mas também trazia segurança, direção e consolo. Enquanto tudo ao redor era escuro, incerto e perigoso, a chama da presença divina mostrava que Deus estava no controle. O fogo ali não era meaca, mas cuidado, não era julgamento, mas proteção. No Monte Sinai, quando Deus entregou a lei a Moisés, o monte fumegava, envolto em fogo. Aquele cenário causava temor e reverência, porque o fogo revelava a majestade e santidade de Deus. O povo entendeu que não estava lidando como um Deus comum, fabricado por mãos humanas, mas como Deus vivo, cuja presença exige respeito, obediência e temor santo. O fogo no Sinai nos ensina que a presença de Deus é gloriosa, mas também confrontadora. Ela revela quem Deus é ao mesmo tempo que nós somos nos livros históricos e proféticos. O fogo continua sendo associado à ação divina. Elias no Monte Carmelo clamou ao Senhor e o fogo caiu do céu, consumindo o sacrifício, a lenha, as pedras e até a água. Esse fogo revelou quem era o verdadeiro Deus em meio a povo dividido entre a verdade e a idolatria. Mais uma vez, o fogo não veio apenas como espetáculo, mas como resposta divina, restauração da fé chamada ao arrependimento. Onde o fogo de Deus se manifesta, a mentira cai, a confusão se dissipa e a verdade prevalece. Quando avançamos para o Novo Testamento, percebemos que o significado do fogo não diminui, pelo contrário, ele se aprofunda. João Batista anunciou que Jesus batizaria como o Espírito Santo e com fogo. Essa declaração liga diretamente ao fogo, a hora do Espírito. Já não se trata apenas de manifestações externas, mas de uma ação interior e profunda na vida do crente, o fogo de. Ixa de ser apenas algo que se vê passar a ser algo que se experimenta no coração. No dia de Pentecostes, essa promessa se cumpriu de maneira extraordinária. Línguas como de fogo pousaram sobre cada um dos discípulos. É importante notar que o texto bíblico diz como de fogo, indicando que não era um fogo comum, mas uma manifestação espiritual visível da presença do Espírito Santo. Aquele fogo marcou o início de uma nova fase na relação entre Deus e o seu povo. Agora, a presença divina não estava restrita a um templo, a um altar ou a um monte, mas habitava dentro daqueles que criam. Esse fogo do Espírito não causou destruição, mas transformação. Homens que antes estavam escondidos por medo passaram a anunciar o Evangelho como usaria. Corações antes confusos foram cheios de clareza espiritual. Vidas comuns foram incendiadas por um propósito eterno. Tudo isso porque a presença de Deus, simbolizada pelo fogo, havia descido sobre eles. O fogo revelou que Deus estava ali, ativo, operante e presente no meio da sua igreja. O fogo, como manifestação da presença de Deus, também comunica a pureza. Deus é luz e não há trevas. Onde sua presença se manifesta, aquilo que é impuro é exposto. Isso não acontece para humilhar ou condenar, mas para restaurar. O fogo de Deus ilumina as áreas escuras do coração humano, trazendo arrependimento, cura e libertação. É por isso que muitas pessoas resistem à presença de Deus, não porque ele seja mau,
mas porque sua luz revela aquilo que precisa ser transformado. Ao mesmo tempo, o fogo aquece. A presença de Deus traz vida, paixão e amor. Coração frio espiritualmente começa a ser aquecido quando entra em contato com o fogo do Espírito Santo. A fé se renova, a esperança se fortalece e o amor por Deus e pelas pessoas cresce. Esse fogo não apenas purifica, mas também vivifica. Ele reacende sonos espirituais, restaura a alegria de salvação e desperta desejo profundo de comunhão com Deus. Entender o fogo como manifestação da presença de Deus nos prepara para compreender o batismo de fogo de maneira correta. Não se trata de época passageira nem de algo meramente simbólico. Trata-se de Deus se aproximando do ser humano, revelando sua glória, sua santidade e seu amor transformador. Onde o fogo de Deus está, ele se faz presente. E onde ele se faz presente, nada permanece igual. Quando João Batista declarou que aquele que viria depois de le batizaria como Espírito Santo e com fogo, suas palavras ecoam como uma promessa poderosa e, ao mesmo tempo, como chamado profundo transformação. João não falava de ritual externo ou de uma experiência superficial. Ele estava anunciando uma obra divina que alcançaria o interior do ser humano, tocando o coração, a mente e o espírito. O batismo com fogo prometido por Jesus aponta para uma ação intensa, viva e contínua do Espírito Santo na vida daqueles que creem. O fogo, nesse contexto, não representa destruição sem propósito, mas purificação com intenção, assim como o fogo. Usado para refinar metais preciosos, removendo impurezas e revelando seu verdadeiro valor, o Espírito Santo age na vida do crente para purificar o que não reflete a vontade de Deus. Jesus não veio apenas para perdoar pecados, mas para transformar vidas. O batismo de fogo é parte desse processo transformador, no qual o Espírito trabalha profundamente para alinhar o coração humano ao coração de Deus. Essa promessa de Jesus também revela que a vida cristã não é uma jornada solitária nem baseada apenas em esforço humano. O batismo como o Espírito Santo e com fogo mostra que Deus se envolve ativamente na caminhada do crente. Ele não apenas aponta o caminho, mas concede poder para trilhá-lo. O fogo do Espírito capacita o crente a viver de maneira santa em mundo marcado pelo pecado, fortalecendo o contra tentáculos e dando-lhe discernimento espiritual. É importante compreender que o batismo de fogo não acontece para exaltar o ser humano, mas para glorificar a Deus. Ele não vem para satisfazer curiosidades espirituais ou para produzir sensações momentâneas, mas para gerar frutos permanentes. Quando o fogo do Espírito toca a vida de algo, mudanças reis começam a acontecer. Atitudes são transformadas, prioridades são reorganizadas e desejos que antes dominavam o coração perdem força diante da presença de Deus. A promessa do batismo com fogo também carrega um aspecto de confronto. O fogo revela, ilumina e prova. Ele expõe motivacos, revela intenções escondidas e traz à tona aquilo que precisa ser tratado. Esse confronto não deve ser visto como algo negativo, mas como uma expressão do amor de Deus. Pai amoroso corrige porque deseja o crescimento e a maturidade de seus filhos. Da mesma forma, o Espírito Santo usa o fogo para nos conduzir a uma vida mais alinhada com a verdade. Jesus nunca prometeu uma fé confortável ou acomodada. Ao falar do Espírito Santo, ele deixou claro que haveria um custo em segui-lo, mas também garantiu que não estaríamos sozinhos. O batismo de fogo fortalece o crente para enfrentar perseguições, desafios e dificuldades em perder a fé. Ele produz perseverança, firmeza e uma confiança profunda de que Deus está presente mesmo nos momentos mais difíceis. Outro aspecto importante dessa promessa é que o batismo com fogo não é reservado a uma elite espiritual. Ele é um dom acessível a todos os que creem e se rendem a Deus com sinceridade. No coração de Deus não há favoritismo. O fogo do Espírito é derramado sobre homens e mulheres, jovens e idosos, simples e instruídos. O que Deus busca não é perfeição humana, mas um coração disposto, humilde e aberto a sua causa. A promessa de Jesus também aponta para uma vida cheia do Espírito, não limitada a um único momento. O fogo precisa ser alimentado para continuar aceso. Isso significa que o crente é chamado a cultivar comunhão com Deus por meio da oração, da palavra e da obediência. O batismo de fogo inicia um processo, mas a caminhada espiritual exige entrega diária.
quando essa chama é negligenciada, a fé pode se tornar fria e mecânica. Quando é cuidada, ela cresce e ilumina tudo ao redor. O fogo do Espírito também guiará pela verdade. Que me tocado por esse fogo desenvolve amor profundo pela palavra de Deus e desejo sincero de viver segundo ela. A Bíblia deixa de ser apenas livro e passa a ser alimento diário para a alma. O batismo de fogo desperta a fome espiritual, levando o crente a buscar mais de Deus não por obrigação, mas por amor. Além disso, essa promessa nos lembra que o cristianismo não é apenas crença intelectual, mas experiência viva com Deus. O fogo do Espírito traz vida à fé, tornando-a dinâmica e transformadora. Ele não elimina lutas, mas muda a forma como lidamos com elas. Em vez de desespero, a esperança. Em vez de medo, a confiança. Em vez de acomodação, a desejo ardente de crescer espiritualmente. Por fim, o batismo como o Espírito Santo e com fogo aponta para o propósito maior de Deus, formar em nosso caráter de Cristo. Tudo o que o Espírito faz tem esse objetivo. Ele purifica, fortalece, confronta e capacita para que a vida do crente reflita a Jesus em palavras, atitudes e escolhas. Essa promessa não é apenas sobre poder, mas sobre transformação. E Deus trabalhando no interior do ser humano para revelar, por meio dele, a sua glória ao mundo. No dia de Pentecostes, a promessa anunciada por João Batista, reafirmada por Jesus, tornou-se uma realidade viva e transformadora. Aquele momento marcou divisor de águas na história da fé cristã, pois o Espírito Santo foi derramado de maneira poderosa sobre os discípulos reunidos. Eles estavam juntos, em obediência e expectativa, quando de repente som como de vento impetuoso encheu a casa e línguas como de fogo pousaram sobre cada deles. Esse evento não foi apenas sinal sobrenatural, mas a confirmação de que Deus agora habitaria de forma permanente no coração daqueles que creem. Antes do Pentecostes, os discípulos viviam entre a fé e o medo. Eles tinham caminhado com Jesus, presenciado milagres, ouvido seus ensinamentos e até testemunhado sua ressurreição, mas ainda assim estavam inseguros quanto ao futuro. O medo da perseguição, a incerteza sobre a missão e a fragilidade humana ainda os limitavam. O Pentecostes mudou tudo. O fogo do Espírito Santo não apenas os encheu de poder, mas transformou sua identidade espiritual. Eles deixaram de ser seguidores temerosos e se tornaram testemunhas usadas. O fogo que desceu sobre os discípulos simbolizava a presença ativa de Deus. Diferente do Antigo Testamento, onde a glória divina se manifestava em locais específicos, agora o fogo pousava sobre cada pessoa individualmente. Isso revelava que Deus não fazia acepção de pessoas e que sua presença estava disponível a todos. Cada discípulo foi tocado pessoalmente, mostrando que o Espírito Santo não age de forma genérica, mas trabalha de maneira íntima e individual na vida de cada crente. O resultado imediato dessa experiência foi a capa, citacao sobrenatural. Aqueles homens e mulheres começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito les concedía. Pessoas de diferentes nacos ouviam as maravilhas de Deus em seus próprios idiomas. Isso demonstrava que o Evangelho não estava limitado a povo ou cultura, mas destinado a todas as nacos. O fogo do Espírito rompeu barreiras linguísticas, culturais e espirituais, revelando o alcance universal da mensagem de Cristo. Além dos sinais visíveis, houve uma transformação profunda no interior dos discípulos. Pedro, que antes havia negado Jesus por medo, levantou-se diante da multidão e pregou com ousadia e autoridade. Suas palavras, cheias do Espírito, tocaram o coração de milhares de pessoas. O mesmo homem que antes se escondia agora proclamava a verdade sem temor. Isso mostra que o fogo do Espírito não apenas concede dons, mas transforma o caráter, curando feridas emocionais e restaurando a coragem. O Pentecostes também trouxe unidade. Antes os discípulos tinham diferenças, dúvidas e disputas sobre quem seria o melhor. Após o derramamento do Espírito, eles passaram a viver em comunhão, compartilhando tudo o que tinham e cuidando uns dos outros. O fogo do Espírito não cria divisão, mas promove amor, serviço e unidade. Onde o Espírito age, o egoísmo perde espaço e o amor ao próximo se torna prioridade. Outro fruto poderoso do Pentecostes foi o despertar missionário. Os discípulos entenderam que não haviam recebido o fogo apenas para benefício próprio, mas para cumprir uma missão.
Eles foram impulsionados a ser, anunciar, ensinar e testemunhar. O Espírito Santo os guiava, fortalecia e abria portas. A igreja nasceu em meio ao fogo e esse fogo se espalhou rapidamente, alcançando cidades, povos e guerracos. O Pentecostes também nos ensina que o poder do Espírito não elimina desafios, mas capacita para enfrentá-los. Após aquele dia, os discípulos enfrentaram perseguidos, presos e a morte. No entanto, não recuaram. O fogo que havia dentro deles era mais forte do que qualquer ameaça externa. Eles tinham convicção de que Deus estava com eles, e essa certeza os sustentava em meio às adversidades. A experiência do Pentecostes revela que o fogo do Espírito Santo não é apenas emoção momentânea, mas um poder que gera frutos duradouros. A igreja primitiva cresceu não apenas em número, mas em maturidade espiritual, generosidade e compromisso com a verdade. O Espírito continuava a ir ensinando, corrigindo e fortalecendo os crentes dia após dia. Esse mesmo Espírito continua disponível hoje. O Pentecostes não foi um evento isolado, restrito ao passado, mas o início de uma nova era espiritual. O fogo que desceu naquele dia ainda pode acender corações, renovar a fé e capacitar vidas. Quando a igreja busca a Deus com sinceridade, emoracal e unidade, o Espírito Santo se manifesta, trazendo transformação real. O Pentecostes nos lembra que Deus escolhe agir por meio de pessoas como cheias do seu Espírito. Não é a força humana, a Eloc. O é o aposical social que produz impacto espiritual, mas a presença do fogo de Deus no interior do crente, onde esse fogo arde, a vida, poder e testemunho. Assim como naquele dia, o Espírito Santo continua descendo sobre aqueles que se colocam diante de Deus como um coração aberto, prontos para serem transformados, enviados. O fogo do Espírito Santo não se limita a manifestar coisas externas ou momentos específicos de grande impacto espiritual. Ele opera de forma profunda e contínua no interior do ser humano. Uma das dimensões mais importantes desse fogo é o processo de purificar o interior e transformar o caráter. Assim como o fogo é usado para refinar ouro e remover suas impurezas, o Espírito Santo age na vida do crente para revelar, confrontar e transformar tudo aquilo que não reflete a natureza de Cristo. Esse processo começa no coração. O Espírito Santo ilumina áreas da vida que muitas vezes estão escondidas não por maldade, mas por defesa humana, medo ou hábito. Pensamentos, atitudes, palavras e intenções são trazidos à luz. Quando o fogo desoca essas áreas, ele não vem com condenação, mas com verdade. Ele mostra o que precisa ser mudado e, ao mesmo tempo, oferece grata para transformar-o. É um processo que exige humildade, pois ninguém gosta de ter suas fraquezas expostas, mas é justamente nesse lugar de rendição que a cura acontece. A purificação interior muitas vezes é acompanhada de desconforto. O fogo aquece, arde e consome o que é impuro. Isso significa que hábitos antigos, atitudes egoístas e padrões de pecado começam a ser confrontados. O Espírito Santo nos chama a abandonar aquilo que nos afasta de Deus, mesmo que isso envolva renúncia e sacrifício. Esse não é um caminho fácil, mas é necessário para que haja crescimento espiritual verdadeiro. Sem purificação, não há maturidade, sem confronto, não há transformação. Ao longo desse processo, o caráter começa a ser moldado. O fogo do Espírito não apenas remove o que é ruim, mas também fortalece o que é bom. Virtudes como amor, paciência, mansidão, domínio próprio e fidelidade passam a ser desenvolvidas. Essas qualidades não surgem de um dia para outro, mas são fruto de uma caminhada constante com Deus. O Espírito trabalha dia após dia, ajustando atitudes, corrigindo erros e ensinando a viver de acordo com os valores do reino. A transformação do caráter também afeta a forma como lidamos com as pessoas. O fogo do Espírito nos ensina a amar além das conveniências, a perdoar quando seria mais fácil guardar ressentimento e a servir quando o orgulho deseja reconhecimento. Ele quebra a dureza do coração e nos torna mais sensíveis à dor do outro. Onde antes havia indiferença, começa a nascer compaixão. Onde havia julgamento, surge misericórdia. Essa mudança não é forçada, ela acontece naturalmente quando o Espírito tem liberdade para agir. Outro aspecto importante da purificação interior é a renovação da mente. O Espírito Santo nos ajuda a alinhar nossos pensamentos com a verdade de Deus.
Crenças limitantes, mentiras interiores e padrões de pensamento negativos são confrontados pelo fogo da palavra. Aos poucos, a mente vai sendo transformada e a forma de enxergar a vida muda. O medo dá lugar à confiança, a ansiedade à esperança e a culpa à certeza do perdão. Essa renovação interior reflete diretamente nas escolas diárias. O fogo do Espírito também nos ensina a lidar com as lutas internas. Ele não remove automaticamente todos os conflitos, mas nos dá discernimento e força para enfrentá-los. Quando o caráter está sendo moldado, somos levados a escolher o que agrada a Deus, mesmo quando isso contraria a desejos imediatos. Esse processo desenvolve maturidade espiritual, ensinando-nos a viver não guiados pelas emoções, mas pela direção do Espírito. Importante compreender que a purificação interior não é evento isolado, mas processo contínuo. Sempre haverá áreas da vida que precisam ser ajustadas, pensamentos que precisam ser renovados e atitudes que precisam ser corrigidas. O perigo está em resistir ao fogo do Espírito, endurecendo o coração e impedindo a transformação. Quando isso acontece, a vida espiritual se torna estagnada e superficial, mas quando a abertura é disposição para mudar, o crescimento é constante. A transformação do caráter também prepara o crente para maiores responsabilidades espirituais. Deus trabalha primeiro no interior antes de agir de forma mais ampla por meio da pessoa. O fogo do Espírito prepara. Não é algo fabricado pelo esforço humano, mas resultado direto da presença de Deus operando no interior do crente. A capacitação espiritual começa com a consciência de que não somos autossuficientes. O fogo do Espírito nos ensina a depender de Deus em todas as áreas da vida. Ele nos lembra que a força humana é limitada, mas o poder de Deus é infinito. Quando essa dependência é estabelecida, o Espírito começa a agir com mais liberdade, concedendo discernimento, sabedoria e direção. Decisões passam a ser tomadas com base na vontade de Deus e não apenas em com suas conveniências pessoais. Dos sinais claros dessa capacitação é a manifestação dos dons espirituais. O Espírito Santo distribui dons conforme sua vontade, não para exaltar indivíduos, mas para edificar a igreja e cumprir a missão de Deus na terra. Esses dons são expressos do amor e do cuidado de Deus pelo seu povo. Eles capacitam o crente a servir, ensinar, consolar, exortar e alcançar vidas. Quando o fogo do Espírito está aceso, os dons fluem de maneira natural, acompanhados de humildade e de responsabilidade espiritual além dos dons. O Espírito Santo concede ousadia. O zelo espiritual nasce quando o fogo de Deus arde no coração. Esse zelo não é fanatismo, nem excesso emocional, mas uma paixão equilibrada pela verdade, pela estica e pela obra de Deus. Ele impulsiona o crente a testemunhar, servir e a permanecer fiel, mesmo quando a oposição o indiferenca. O zelo espiritual não permite que a fé se torne rotineira ou mecânica, ele mantém viva a chama do compromisso com Deus. Esse fogo também desperta sensibilidade espiritual. O crente passa a discernir melhor a voz de Deus, reconhecendo sua direção em meio às circunstâncias da vida. O Espírito Santo orienta, alerta e consola. Ele mostra quando é tempo de agir e quando é tempo de esperar. Essa sensibilidade não nasce da pressa, mas da comunhão constante. Quanto mais o crente se aproxima de Deus, mais afinada se torna sua percepção espiritual. O zelo despertado pelo Espírito também se manifesta no desejo de santidade. Não por medo de punição, mas por amor a Deus. A pessoa passa a evitar aquilo que entristece o Espírito e a buscar aquilo que o agrada. O fogo do Espírito gera incomodo santo diante do pecado e uma alegria profunda em viver segundo a vontade de Deus. Esse zelo protege o coração contra a frieza espiritual e a conformidade com padrões que não refletem o reino. A capacitação espiritual também traz perseverança. O fogo do Espírito fortalece o crente para permanecer firme em meio às lutas. Quando surgem dificuldades, perseguidos ou decepções, o Espírito renova as forças e lembra das promessas de Deus. Em vez de desistir, o crente aprende a confiar. Em vez de murmurar, aprende a orar. O zelo espiritual mantém o coração firme, mesmo quando as circunstâncias tentam apagar a chamada fé. Outro aspecto importante dessa capacitação é o amor pela palavra de Deus. O fogo do Espírito desperta fome espiritual, a Bíblia. A deixar de ser apenas leitura ocasional e passa a ser fonte diária de alimento.
O Espírito ilumina as Escrituras, trazendo o entendimento e aplicar a prática. A palavra passa a confrontar, consolar e direcionar. Esse amor pela verdade protege o crente contra enganos e fortalece sua caminhada espiritual. O zelo espiritual também se expressa no serviço, que me cheio do Espírito não vive apenas para si, mas se coloca a disposição para abençoar outros. O fogo do Espírito quebra o egoísmo e desperta coragem ao servo. O crente entende que foi capacitado não para ser exaltado, mas para servir. Esse serviço pode acontecer de muitas formas, visíveis ou invisíveis, mas sempre com alegria e dedicação, porque nasce de coragem cheio da presença de Deus. É importante lembrar que esse zelo precisa ser constantemente alimentado. O fogo pode vir se não houver cuidado. A rotina, as preocupações da vida e as distrações do mundo podem tentar apagar a chama. Por isso, o Espírito Santo nos chama a uma vida de vigilância espiritual. A oração, a comunhão com outros crentes e a obediência diária são formas de manter o fogo aceso. Quando o zelo é negligenciado, a fé se torna fria. Quando é cultivado, a vida espiritual floresce. A capacitação espiritual também traz equilíbrio. O fogo do Espírito não gera desordem, mas alinhamento como o caráter de Cristo. Ele ensina a usar os dons com amor, a viver o zelo com sabedoria e a caminhar em humildade. O verdadeiro fogo de Deus sempre produz frutos que glorificam a Cristo e edificam vidas. Por fim, o zelo despertado pelo Espírito Santo impulsiona o crente a viver com propósito. A vida deixa de ser centrada apenas em conquistas pessoais e passa a ser direcionada pelo reino de Deus. O fogo do Espírito dá sentido à caminhada, renova a esperança e fortalece a fé. Quando esse fogo arde, a vida espiritual não é apenas sobrevivência, mas uma jornada viva, cheia de poder, amor e dedicação ao chamado de Deus. O fogo do Espírito Santo nos conduz ao ponto mais profundo da vida cristã, a entrega total a Deus. Depois de purificar o coração, transformar o caráter e capacitar para o serviço, o Espírito nos chama a uma rendição completa, onde nada é retido, escondido ou negociado. A verdadeira obra do batismo de fogo culmina nesse lugar de entrega, onde o crente reconhece que sua vida pertence inteiramente ao Senhor e decide viver não para si mesmo, mas para a glória de Deus. A entrega total começa com a renúncia do controle. Muitas vezes desejamos o fogo do Espírito, mas resistimos quando ele toca áreas que consideramos pessoais demais. O Espírito Santo, porém, não divide o trono do coração. Ele nos convida a confiar plenamente, a abrir mão da autossuficiência e a permitir que Deus governe cada decisão, cada plano e cada sonho. Essa renúncia não é perda, mas ganho, pois quando Deus assume o controle, sua vontade perfeita começa a se manifestar. Essa entrega envolve obediência. O fogo do Espírito não apenas aquece o coração, mas direciona os passos. Ele nos leva a obedecer mesmo quando não entendemos completamente o caminho. A obediência deixa de ser fardo e se torna uma resposta de amor. O crente que vive cheio do Espírito aprende a dizer sim à vontade de Deus, mesmo quando isso exige sacrifício, mudança, derrota ou paciência. A obediência sustentada pelo fogo do Espírito gera maturidade espiritual e profunda comunhão com Deus. A entrega total também transforma a maneira como encaramos a vida. O medo do futuro é substituído pela confiança em Deus. A ansiedade perde espaço para a paz que excede todo o entendimento. O Espírito Santo nos lembra constantemente que Deus cuida de nós e que nada fogue ao seu controle. Essa confiança não elimina desafios, mas muda nossa postura diante deles. Em vez de desespero, a esperança; em vez de resistência, a rendição. Viver cheio do Espírito significa permitir que o fogo de Deus consuma aquilo que não o glorifica. Orgulho, vaidade, ambícios egoístas e desejos desordenados são colocados no altar. O fogo não apenas remove, mas também redefine prioridades. Aquilo que antes parecia essencial pela importância diante da presença de Deus. A comunhão com Ele passa a ser o centro da vida. Essa mudança não acontece por imposição, mas por transformação interior, quando o amor por Deus se torna maior do que qualquer apego terreno. A entrega total também se reflete na missão. O crente entende que sua vida tem propósito maior do que interesses pessoais. O fogo do Espírito impulsiona a viver para impactar outras vidas, seja por meio de palavras,
atitude su cervico. A missão deixa de ser uma obrigação religiosa e passa a ser uma expressão natural de coração apaixonado por Deus. Onde há fogo há movimento há testemunho. Viver uma vida cheia da presença de Deus também significa permanecer sensível ao Espírito. A entrega não é um ato único, mas uma escola diária. Todos os dias somos convidados a renovar nossa rendição, a ouvir a voz de Deus e a responder com fidelidade. O Espírito Santo guia com suavidade, mas também com firmeza. Ele corrige quando necessário, consola quando a dor e fortalece quando há fraqueza. Essa caminhada diária profunda em intimidade com Deus, a entrega total traz equilíbrio entre poder e humildade. O fogo do Espírito nunca exalta o ego humano. Pelo contrário, ele nos lembra constantemente de que tudo vem de Deus. Quanto mais o Espírito opera, mais o crente reconhece sua dependência do Senhor. Essa humildade protege o coração contra o orgulho espiritual e mantém uma vida alinhada com o caráter de Cristo. O verdadeiro fogo de Deus sempre conduz a exaltar o de Jesus, nunca do homem, outro fruto da entrega total e a constância espiritual. O crente cheio do Espírito não vive apenas de momentos intensos, mas desenvolve uma fé sólida e perseverante. Mesmo nos dias em que as mocos estão baixas, a chama continua acesa. Isso acontece porque a vida espiritual não está baseada apenas em sentimentos, mas em si, convictos firmes. O fogo do Espírito sustenta a fé nos altos e baixos da caminhada. A vida cheia da presença de Deus também se torna uma fonte de luz para os outros. Onde o Espírito habita com liberdade, a paz, amor e verdade. As pessoas ao redor são impactadas não por discursos elaborados, mas por uma vida transformada. A presença de Deus se manifesta em atitudes simples, em palavras cheias de graça e em testemunho coerente. O fogo do Espírito ilumina ambientes escuros e aquece corações feridos. Por fim, a entrega total nos conduz a uma esperança eterna. O fogo do Espírito não apenas nos prepara para viver bem nesta terra, mas nos aponta para a eternidade. Ele mantém viva a esperança da promessa de Deus, fortalecendo-nos para perseverar até o fim. O crente cheio do Espírito vive como os olhos voltados para o céu, mas como os pés firmes na missão aqui na terra. Permitir que o fogo do Espírito Santo consuma toda a nossa vida é o maior convite do batismo de fogo. É viver uma fé profunda, madura e cheia da presença de Deus. É caminhar em obediência, amor e propósito, sabendo que o fogo que arde em nós não se apaga, porque vem do próprio Deus. Quando a vida é totalmente entregue, o fogo do Espírito não apenas transforma o indivíduo, mas se torna um instrumento para transformar o mundo ao redor